Olá! Essa série de vídeos continua a tratar da leitura crítica da literatura médica. Desta vez, vamos abordar a leitura crítica de estudos de avaliação de testes diagnósticos. Vamos utilizar a declaração START para avaliar a publicação de um estudo de avaliação da acurácia diagnóstica. A declaração START, Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies, foi desenvolvida para melhorar a completude e transparência dos relatórios de estudos de avaliação da acurácia diagnóstica. Essa declaração contém uma lista de itens essenciais que podem ser usados como uma lista de verificação por autores, revisores e outros leitores, para se certificarem que um relatório de um estudo de avaliação da acurácia diagnóstica contém as informações necessárias. Este endereço nos leva para uma página que contém todos os materiais atualizados da declaração START, incluindo a lista de verificação e o texto completo da declaração START. Este artigo, publicado no BMJ Open, contém uma explicação sobre as diretrizes da declaração START 2015, incluindo a própria lista e uma explicação detalhada de cada item da declaração START. Os itens a serem avaliados na declaração START de 2015 são agrupados em seções. A primeira seção é relativa à identificação do estudo, no título ou resumo, como um estudo de acurácia diagnóstica, usando pelo menos uma medida de acurácia. Por exemplo, a sensibilidade, a especificidade, os valores preditivos ou a área sob a curva, Area Under Curve. O resumo do estudo deve ser estruturado, indicando o desenho do estudo, os métodos, resultados e conclusões. Na seção de introdução, deve-se observar se o artigo está com uma boa fundamentação científica, que contextualiza o problema abordado pelo estudo à luz do conhecimento corrente e apoiada em referências bibliográficas pertinentes. Além disso, deve apresentar uma justificativa plausível para a realização do estudo, incluindo o uso pretendido e o papel clínico do teste diagnóstico avaliado. Finalmente, os objetivos do estudo devem estar claramente apresentados. Na seção de métodos, há uma série de itens que devem ser verificados, relacionados a se a coleta de dados foi planejada antes dos testes serem realizados, estudo prospectivo, ou após, estudo retrospectivo. Os critérios de elegibilidade dos participantes do estudo, com base em que os participantes potencialmente elegíveis foram identificados, como sintomas, resultados de testes anteriores, inclusão numa base de dados, onde e quando os participantes potencialmente elegíveis foram identificados, instituição, localização e datas. Se os participantes formaram uma série consecutiva, aleatória ou de conveniência. Detalhes suficientes dos testes avaliados para permitir a replicação. Também detalhes suficientes do padrão de referência para permitir a replicação. Justificativa para a escolha do padrão de referência, se existirem alternativas. Definição e justificativa para os pontos de corte de positividade ou categorias de resultados do teste avaliado, distinguindo o pré-especificado do exploratório. Definição e justificativa para os pontos de corte de positividade ou categorias de resultados do padrão de referência, também distinguindo o pré-especificado do exploratório. Se as informações clínicas e os resultados do padrão de referência estavam disponíveis para os executores ou leitores do teste avaliado. Se as informações clínicas e os resultados do teste avaliado estavam disponíveis para os avaliadores do padrão de referência.
Métodos para estimar ou comparar as medidas de acurácia diagnóstica. Como os resultados indeterminados do teste avaliado ou do padrão de referência foram tratados. Como os dados faltantes do teste avaliado e do padrão de referência foram tratados. Quaisquer análises de variabilidade na acurácia do diagnóstico, distinguindo o pré-especificado do exploratório. Tamanho da amostra pretendido e como ele foi determinado. Veremos esses itens com mais detalhes ao analisarmos um artigo à luz dessa lista de verificação. Na seção de resultados, deve ser informado o fluxo de participantes, usando um diagrama, características demográficas e clínicas dos participantes no início do estudo, distribuição da gravidade da doença naqueles com a condição-alvo, distribuição de diagnósticos alternativos naqueles sem a condição-alvo, intervalo de tempo e quaisquer intervenções clínicas entre o teste avaliado e o padrão de referência. Tabulação cruzada dos resultados do teste avaliado ou a sua distribuição com os resultados do padrão de referência. Estimativas da acurácia diagnóstica e a sua precisão, tais como o intervalo de confiança ao nível de 95%. Quaisquer eventos adversos decorrentes da realização do teste avaliado ou do padrão de referência. Na seção de discussão, devem ser incluídos as limitações do estudo, incluindo fontes de potenciais vieses, incerteza estatística e capacidade de generalização dos resultados do estudo. Implicações para a prática, incluindo o uso pretendido e a função clínica do teste avaliado. Outras informações importantes são o número do registro e o nome da base de dados em que o estudo foi registrado, onde o protocolo completo do estudo pode ser acessado, fontes de financiamento e outros apoios, e papel dos financiadores. Vamos utilizar este artigo, Indicadores de Obesidade, Capacidade Preditiva para a Síndrome Metabólica em Adultos Quilombolas, desses dois autores, Mussi e Petrosky, e verificar cada item da declaração START. No primeiro item da lista de verificação da declaração START, implicitamente o título sugere o estudo de avaliação de testes diagnósticos, já que menciona variáveis clínicas, os indicadores de obesidade, como preditoras de uma determinada condição clínica, síndrome metabólica. Neste trecho do resumo, os autores mencionam diversas métricas frequentemente utilizadas em estudos de avaliação de testes diagnósticos, sensibilidade, especificidade e área sob a curva ROC. Quanto ao resumo estruturado, resumos informativos ajudam os leitores a avaliar rapidamente os elementos críticos da validade do estudo, risco de vieses e aplicabilidade dos resultados do estudo ao seu ambiente clínico, generalização. Resumos estruturados com seções explicitamente separadas em objetivos, métodos, resultados e conclusão, permitem que os leitores encontrem informações essenciais mais facilmente. Neste estudo, o resumo se apresenta estruturado, embora não explicitamente. A primeira frase do resumo descreve o objetivo do estudo. Em seguida são descritos o desenho e a amostra do estudo. Depois os autores descrevem as métricas e os preditores da síndrome metabólica que foram avaliados. Mais adiante são apresentados os principais resultados e o resumo termina com a conclusão do estudo. Os autores não separaram explicitamente as seções como recomenda a declaração START. Na seção de introdução, o item 3 da declaração START diz respeito ao contexto científico e clínico, incluindo o uso pretendido e a função clínica do teste avaliado.
Na seção de introdução, os autores começam a explicar o que é síndrome metabólica. No segundo parágrafo, eles afirmam que a síndrome metabólica é insuficientemente diagnosticada em algumas regiões e ou populações. No terceiro parágrafo, os autores chamam a atenção para grupos mais suscetíveis à síndrome metabólica. E no quarto, eles ressaltam a importância da obesidade na etiologia da síndrome metabólica e, portanto, de indicadores de obesidade como teste de rastreamento da síndrome metabólica. Aqui, os autores afirmam o uso pretendido do teste avaliado, o rastreamento da síndrome metabólica. Assim, resultados positivos deverão ser seguidos por outros testes para a confirmação do diagnóstico. No parágrafo seguinte, os autores ressaltam que a capacidade preditiva de rastreio da síndrome metabólica dos indicadores de obesidade variam em diferentes populações e que não encontraram estudos que avaliassem simultaneamente os três principais indicadores de obesidade em quilombolas. Nos próximos parágrafos, os autores destacam algumas características específicas da população negra, como fatores genéticos, doenças hereditárias, clínicos, maior frequência e gravidade de doenças metabólicas e cardiovasculares, e sociais, piores condições de vida e racismo. E finalmente chegam aos quilombolas, que são comunidades étnico-raciais autoatribuídas de ancestralidade africana vinculada à terra e resistente à opressão histórica. Muitas dessas comunidades ainda lutam por igualdade de direitos, posse e regularização fundiária, cidadania plena e equidade na saúde pública. Eles destacam que já foram relatadas elevadas prevalências de síndrome metabólica em quilombolas, bem como altos índices de excesso de peso e obesidade nessa população. Assim, os autores justificam o estudo em função da ausência de investigações que verificassem a acurácia dos indicadores de obesidade de baixo custo em população quilombola e estabelecessem pontos de corte para a identificação daqueles sujeitos com risco aumentado e seu imediato encaminhamento para o serviço de saúde especializado, para a confirmação do diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica. Os autores baseiam a introdução em 32 referências, o que permite aos leitores avaliar o conjunto de evidências que os autores apresentam para justificar o estudo. Quanto aos objetivos e hipóteses do estudo, no último parágrafo da introdução, os autores explicitam o objetivo do estudo, que é o de avaliar a capacidade preditiva da síndrome metabólica por diferentes indicadores de obesidade em adultos quilombolas. Não há uma hipótese estabelecida explicitamente. Os autores fazem uma análise exploratória para avaliar a capacidade preditiva da síndrome metabólica por três indicadores de obesidade: IMC, percentual de gordura e índice de adiposidade corporal. No próximo vídeo, vamos aplicar os itens da seção de métodos a este estudo. Até lá!